O Rápido no Ar vai conversar agora com o prefeito da cidade de Limeira, Murilo Félix. Nós vamos tratar de diversos assuntos. Primeiro, obrigado por receber a nossa equipe, para que a gente possa bater um papo, esclarecer diversos assuntos, importantes assuntos na cidade de Limeira. Prefeito, primeiro eu gostaria que você pudesse avaliar, na tua opinião, quase esses 3 meses de governo, desde o que você chegou, de fato agora conhece a realidade do município, qual a avaliação sua do teu governo? Olha, a minha avaliação é que nós conseguimos, dentro do que nós tínhamos de caminhos a serem escolhidos, conseguimos tomar algumas decisões importantes para a cidade. Vou citar aqui o exemplo da dívida que nós temos em Limeira hoje, que alcança quase 1 bilhão em real. Só da dívida do Finisa é mais de 450 milhões de reais. Nós temos o resto a pagar do ano passado, que é em torno de 130 milhões de reais, que é um recurso que o governo anterior tinha que ter pagado e não pagou, deixou para esse ano. Então, qual que foi a nossa iniciativa? Cortar gastos da prefeitura, gerar uma economia para a cidade de Limeira e renegociar essa dívida. Então, esse foi o primeiro ponto que nós fizemos. Decretamos a emergência econômica em Limeira, fizemos o novo fluxo de caixa da prefeitura, recolocamos os valores em aberto nesse fluxo de caixa e começamos um processo de economizar recursos aqui na prefeitura. Cortamos horas extras. O que nós conseguimos nesses 3 meses, que isso importa para a população? Uma economia de quase 170 milhões de reais. Só no ônibus foi uma economia em torno de 30 milhões de reais por ano e os serviços se mantiveram os mesmos. Ou seja, para o munícipe não mudou nada. O serviço é o mesmo, o preço é o mesmo, a quantidade de ônibus é a mesma, as linhas são as mesmas, mas se gerou uma economia para a prefeitura de 30 milhões de reais apenas em um contrato. Nós esperamos conseguir uma economia ainda maior ao longo desse primeiro semestre. Até o momento, 170 milhões de economia? Até o momento, quase 170 milhões de reais foram feitas de economia para a prefeitura municipal. E o que vai ser feito com esse dinheiro, prefeito? Olha, na verdade, nós temos hoje uma dívida muito grande, vai pagar a dívida. Nós vamos ficar ao longo desses anos pagando a dívida. Limeira hoje tem uma dívida muito grande. Nós estamos numa crise financeira sem precedentes. Isso é claro. Nós fizemos uma comissão da sociedade civil que participou dessa reunião e atestou que, de fato, a cidade passa por uma crise financeira histórica. Hoje, nós temos uma previsão de orçamento de mais ou menos 2 bilhões de reais para esse ano. Que é a maior da história também, né? Não, mas o ano passado é 1,9 e desse ano é 2. O que passou na Câmara de 2,3 está além do que é o real, do que é o que é previsto. Nós estamos revendo a lei orçamentária, porque a nossa previsão é 2 bilhões. Só que a nossa previsão de gasto para esse ano, que são os gastos que o governo anterior marcou para esse ano, é de 2,4 bilhões. Então nós temos uma previsão de despesa de 400 milhões de reais acima da receita que a gente vai ter. Por isso que o caminho é cortar gastos. Nós temos que conseguir uma economia de até 400 milhões de reais para este ano, para que a gente consiga fechar esse ano no azul. Então, hoje, desculpa te interromper, claro. Hoje está no vermelho. Com certeza, é um absurdo isso. Tivemos prejuízo de 25 milhões em janeiro, prejuízo de 40 milhões em fevereiro, mas isso já contando com a economia que nós já fizemos de 170 milhões de reais. Então, hoje a conta está totalmente no vermelho pelo que você está mencionando aqui na entrevista. Isso não é só o que eu estou mencionando. O Tribunal de Contas do Estado já fez uma auditoria. Desde abril do ano passado, a Prefeitura foi alertada, isso está no site do Tribunal de Contas do Estado, do fato de que a Prefeitura estava ultrapassando o limite do que ela poderia gastar. Então, nós estamos sendo alertados pelo Tribunal de Contas do Estado desde abril do ano passado dos gastos excessivos da Prefeitura Municipal de Limeira. O que nós estamos fazendo hoje é reduzir as despesas para que ela possa se readequar com a receita. Então, esse é um ponto. Outra questão, mesmo assim, nós fizemos o máximo para que os serviços fossem feitos pela Prefeitura. Então, nós conseguimos, no mês de janeiro, regularizar as vacinas que estavam em falta desde o ano passado. Então, hoje, elas foram normalizadas em Limeira. Nós conseguimos também entregar algumas obras importantes. Ali no viaduto Jânio Quadros teve uma chuva muito forte. A gente sabe que houve uma parte do asfalto que cedeu, porque existe uma caixa d'água embaixo e ela também cedeu. Então, nós fizemos uma obra ali que custou para a Prefeitura, nós não medimos esforços para que essa obra fosse feita, já foi entregue, e também iniciamos um processo de novo asfalto na cidade, de recapeamento de fato, principalmente nos bairros da Boa Vista e também da Vila Queiroz, e uma parte da Vila Camargo.
O contrato é para que fosse tapa-buracos, mas eu acho injusto com o limeirense a gente gastar com tapa-buraco e preferimos fazer o recapeamento, que é um asfalto, uma massa asfáltica nova que se passa por cima. Além disso, fiz a compra em janeiro de 2 ambulâncias para o SAMU. Eles estavam solicitando a manutenção das ambulâncias do SAMU e eu achei melhor que se comprasse novas ambulâncias, além de se fazer a manutenção. Uma ambulância veio de doação do governo federal e as outras 2 nós compramos e pagamos ainda no mês de janeiro. Perfeito. São alguns exemplos das nossas atuações. O objetivo desses da entrevista 3 meses. É um bate-papo Claro. mesmo, para que a gente possa esclarecer dúvidas e até questionamentos. E aí vem uma dúvida. No caso, a gente já vai abordar outros assuntos também, mas só para que a gente consiga finalizar esse. A maior arrecadação do município, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas a maior arrecadação do município, ela vem justamente no primeiro trimestre, nos primeiros 6 meses, porque tem a questão do próprio IPTU. Isso já está contabilizado? Só virar aqui, prefeito, isso, assim fica mais fácil, fica mais de frente para a câmera. Isso já está também contabilizado, porque quando o senhor fala, eu pensei de um lado aqui, se a situação está tão crítica, mesmo tendo a alavancada do próprio IPTU, o segundo semestre, então, talvez seja muito pior. Olha, o IPTU ainda não caiu, tá? Então, o IPTU ele cai para a prefeitura mais ou menos em abril, que ele começa a cair. Então, o mês de abril, realmente, há um aumento na receita da prefeitura. Certo. Isso acontece no mês de abril. Só se alguém pagou à vista, talvez, mas... mas ele cai entre maio e abril, esse valor à vista. Perfeito, não cai nesse mês de março. Não, perfeito. Então ele vai cair no primeiro semestre, isso vai acontecer, Certo. você está correto. Mas é preciso que se diga, né? O que nós temos hoje, nós temos que olhar o ano como um todo. E a gente faz uma demonstração de fluxo de caixa mês a mês. Então nós sabemos que o mês de janeiro já é um mês onde existe uma receita muito baixa, fevereiro também. A prefeitura recebe repasses do governo do estado, do governo federal também. Então, o fundo de participação dos municípios, que é o FPM, tem um repasse do ICMS. Mas, de fato, o primeiro semestre é um pouco melhor do que o segundo. Então, nós temos uma situação que ela pode melhorar e vai, eu imagino, a partir de abril. O problema é que o cálculo que a gente faz através da demonstração de fluxo de caixa, somando toda a receita que vai entrar no ano e toda a despesa que vai ser debitada no ano, hoje nós temos uma previsão de entrada ao longo do ano de 2 bilhões de reais e uma previsão de saída de 2,4 bilhões de reais. Então, esse cálculo nosso já está sendo feito para todo o ano. Então, quando chegar em dezembro, se nada for feito, nós teremos um prejuízo de 400 milhões de reais. Prejuízo esse que o senhor, com 3 meses de gestão, já reduziu em 170 milhões? Exatamente. Então, na verdade, o 230 prejuízo... milhões nós temos que resolver ainda. Até o final do ano? Até o final do ano ainda. Essa é a conta para fechar matemática para todo mundo entender? Essa é a conta, exato. Tá bom. Então, essa é a conta. Pelo menos aqui, esse assunto, acho que a gente já consegue tocar outros Mas há assuntos. outros caminhos também. Trazer novas indústrias, isso gera imposto para a prefeitura. Sim. Eu estou dizendo se tivesse do jeito eventualmente, que tá. Existe a necessidade de se cobrar o IPTU. Tem pessoas que pagam em dia, tem aqueles que não estão pagando, tem pessoas que estão reclamando. Um dos caminhos pode ser o refis. Mas para que o refis seja feito, nós temos que fazer um estudo aqui e levar para a Câmara Municipal para análise também. Mas é uma das intenções. Nós estamos fazendo uma série de análises de formas com que a Prefeitura pode arrecadar recurso, beneficiar o limeirense e conseguir sair dessa situação vermelha de prejuízo que nós estamos enfrentando neste ano. Prefeito, pontualmente, o que mais chega de reclamação para a gente nesses primeiros meses do ano, questão de remédio e questão de mato alto. Remédio e mato alto têm sido problemas recorrentes desde que o senhor assumiu a administração aqui de Limeira. Quando que vai ser resolvido isso? Olha, remédio, eu já autorizei a compra de todos os remédios em falta. Isso já foi feito no mês de fevereiro. Eu imagino que eles ainda não estejam totalmente normalizados por uma questão burocrática. Mas isso já foi autorizado no mês de fevereiro, já foi empenhada a compra de todos os remédios. Por mais que existia uma dificuldade financeira, ela existe, a saúde sempre é prioridade. Então nós tínhamos uma deficiência muito grande na saúde e nós estamos resolvendo dentro do que nós podemos. Resolvemos em relação às ambulâncias do SAMU, em relação às vacinas e agora nós estamos focados nos remédios. Eu imagino que ao longo desse mês de março, no máximo início de abril, todos os remédios vão estar normalizados.
questão também, então, início de abril. Eu imagino que sim, porque o recurso já foi separado para isso, já foi empenhado, já foi autorizado. Você lembra o valor do investimento, prefeito? Eu não vou lembrar, mas eu comprei todos que estavam em falta, todos, sem exceção. Por quanto tempo, assim? Essa compra vai durar quanto tempo? Nós estamos pensando em fazer compras a cada 3 meses. Trimestral. Então, trimestral. Então, só que o que acontece? Como eu assumi em janeiro, a gente só conseguiu elaborar essas compras a partir entre janeiro e fevereiro. Então, talvez tenha dado esse tempo de dificuldade. Mas fazendo essa compra agora, que nós já liberamos, para a próxima compra será feito de forma antecipada. Então, essa situação... Junho, talvez, compraria. Isso. E essa situação, e aí a cidade não passaria mais por isso. Aliás, não passará mais por isso daqui em diante. Poda de mato, a população está com toda a razão. Na verdade, nós assumimos em janeiro, estamos fazendo uma auditoria no que foi dito que foi podado do ano passado, porque da forma que nós estamos analisando com a nossa equipe técnica, a poda de novembro e dezembro não foi na proporção que era para ter sido. A empresa recebe pelo serviço executado, não é isso, prefeito? Ou não? Ela recebe pelo serviço executado, mas ela não está recebendo desde agosto do ano passado. Então eu não sei como é que ficou a situação no final entre eles. Mas a visão que eu tenho é que o mês, é claro que isso tem que ser averiguado, isso está sendo averiguado numa auditoria nossa interna. Mas desde agosto a empresa que presta esse serviço não está recebendo? Não está recebendo. E esses meses também não recebeu? Ela recebeu o que é do meu governo. Então o mês de janeiro que ele trabalhou, a tua gestão paguei pagou. Em fevereiro, e o mês de fevereiro ele vai receber agora em março. Mas do ano passado... E o atrasado, desculpa interromper novamente, mas para que a gente consiga alinhar o bate-papo. E o atrasado vai cair justamente na questão do decreto que você fez. Exatamente. Do parcelamento, dependendo do valor e tudo mais. Nós queremos um decreto seguindo o que outros municípios estão fazendo aqui no estado de São Paulo, como Engenheiro Coelho, Araras e outros municípios, que é o quê? Você cria um fundo de recurso, a gente avalia qual vai ser o nosso fluxo de caixa da prefeitura, qual vai ser o valor em aberto que a gente pode pagar por mês para essas dívidas do governo passado, e a gente vai parcelando os pagamentos dentro do que a gente consegue. Então foi feito um decreto, ele já está em vigor e essa empresa vai seguir as regras conforme esse decreto. Bom, mas mesmo falando dessa questão do mato, a gente tem que, claro, que cobrar, de fato é um problema muito presente hoje no município, mas também a gente tem que mostrar algumas questões positivas. Uma delas, que estava muito complicado com essa questão do mato, era uma região ali próximo da Avenida da Joia, onde tudo indica que deve ser instalado um distrito policial, o 4º distrito policial, inclusive. Estava tomado por mato, o pessoal limpou lá, está tudo realmente muito bacana, inclusive a gente até conseguiu captar algumas imagens de lá. Prefeito, ali realmente vai funcionar o 4º DP? Tem uma previsão de quando? Porque aparentemente está tudo pronto, né? Vai funcionar sim, tem um convênio. No começo, eles me procuraram, até a Polícia Civil me procurou, e na prefeitura não tinha os documentos do convênio, então eu fiquei meio preocupado. Falei para eles, olha, como é que eu vou lançar para vocês esse espaço se nós não temos a documentação conosco? Mas aí eles mostraram para nós a documentação, existe o convênio, então eu não vejo nenhum problema, acho que vai ser lançado em breve. Não sei como está essa questão com a Secretaria de Governo, que é a Claudete. Mas imagino que seja apenas uma questão de organizar datas ou... enfim, o fato é que está tudo regular, acho que vai inaugurar em breve aquele local. Inclusive, o 4º distrito policial, se comparado, né, se a gente colocar imagens do 4º distrito policial e imagens desse imóvel, é uma diferença gritante, até mesmo para a qualidade dos profissionais da Polícia Civil, né, prefeito? Sim, a cidade ganha com isso. Eu fico muito feliz, né? Foi um convênio muito interessante, eu acho que às vezes é o caminho para que as coisas sejam resolvidas. E também em relação ao Poda do Mato, eu também entendo as pessoas que estão reclamando. Claro. O Limeirense está correto. Hoje eu liguei para o Dimas, o Ceprosom está ajudando a gente também a sanar essas questões também. Então eu imagino que com o tempo as coisas vão se normalizando. Eu sempre tenho dito o seguinte, eu sei que muitas vezes as pessoas podem criticar uma questão ou outra, mas o governo está tomando corpo. Então são 2 meses e meio de prefeitura e nós estamos colocando a prefeitura em ordem. É isso que eu tenho dito às pessoas. Murilo, questão do espaço do Limeira Clube. Você acabou tomando um posicionamento até bastante interessante, né, para que o município possa
de certa forma, utilizar aquele espaço esse, inclusive, que já foi muito utilizado pela terceira idade, que depois da pandemia, infelizmente, acabou tendo algumas restrições. Você já tem em mente o que deve ser feito ali naquela área do Limeira Clube? Olha, é uma opinião, eu preciso ainda ouvir a parte técnica, claro, e precisamos conversar com eles. Veja que é uma área que ela é privada de uma associação com o Limeira Clube. Mas lá atrás, eu me lembro, quando a prefeitura fez um convênio com o Limeira Clube para que idosos usassem o Limeira Clube. Foi importante para a cidade, para os idosos e para o clube também, que recebiam um valor da prefeitura. Eu quero, de alguma forma, retomar esse trabalho em apoio à terceira idade. Então, eu acho que aquele espaço, claro que dá para ser usado para outras questões também, uma parte para os autistas, para os jovens, mas o fundamental que eu vejo é um trabalho também pelas pessoas que estão na melhor idade, que é a terceira idade, são os idosos. E cada vez mais eles são numerosos. São numerosos. E eu vejo Graças que a Deus, né? Nós já retomamos agora, vamos retomar em breve, ainda nesse mês, a obra do Centro de Saúde e Referência do Idoso. No meu plano de governo, nós temos também a construção de um centro de Alzheimer, de apoio à pessoa na melhor idade. E acho que o Limeira Clube também pode contribuir para isso. Estou conversando com a Ana Cristina, que é a nossa secretária de Urbanismo e Planejamento, para que a gente possa analisar o que fazer com o Limeira Clube, para que a gente possa propor isso para a associação. Temos mais 5 minutos? Claro. Tá. Morador de rua, né? Morador de rua, infelizmente a área central tem sofrido bastante com isso. Foi algo bastante incisivo, não só da tua campanha, como praticamente de todos os candidatos, combater, resolver a questão do problema dos moradores de rua. É bem verdade, e a gente divulgou isso aqui no Rápido, que a tua gestão tem feito algumas operações de abordagens a esses moradores de rua. Só que, por outro lado, prefeito, às vezes, na outra ponta, o pessoal que vai receber essas pessoas, vai dar um amparo, psicólogo e tudo mais, hoje há um déficit para esses profissionais. Então, assim, só para que você em casa possa entender, a operação é feita, isso é notório. Só que essa operação ela tem que chegar numa outra ponta, que é justamente o pessoal que vai dar amparo para essas pessoas. Essa ponta de psicólogo, de quem vai trabalhar com isso, hoje está muito carente Não, mas a gente está fazendo isso, Lucas. Lucas, olha, eu estou te falando uma coisa que eu vivenciei. Uhum. Eu fui na feira conversar com eles, por exemplo. Aí eu falo, olha, você quer sair da sua situação? Porque eu sou Nelinha, estou ali na Feira do Galo, morador de rua. Sim. Eu falei, olha, se você quiser sair da sua situação, porque no começo eles negam tudo. Uhum. Aí você vai começando a conversar com a pessoa, que ele é uma pessoa e precisa de apoio, e a gente vai percebendo que, na verdade, eles têm algum problema por trás. Eles são moradores de rua por algum outro problema. Tem uma raiz, Sempre tem. Então é algum trauma. Ou algum vício. Uhum. Nos que eu abordei, é vício em crack e cocaína. Então eu falei para eles, olha, você quer sair do vício? Se você quiser sair do vício, você Prosom amanhã, 8h30 da manhã, vai estar te esperando lá. E detalhe, eu prometi para eles, você vai ganhar um emprego. Eu estou disposto a dar emprego para eles. Acho que dos 10 que eu abordei no sábado, só 2 foram para o Ceprosom. E a maioria não é daqui, né, prefeito? Não, e eles não querem ir. Eles não querem ir porque se ele é flanelinha, ele está ganhando, sabe, 20, 30, 40, até R$100 no dia. Ele já tem muitas vezes algum benefício do governo federal. E não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. E aí ele vai lá, pega o dinheiro que ele ganha e já gasta com droga, porque sabe que comida ele vai conseguir. Se ele ficar na feira, alguém paga pastel para ele. Uhum. Se ele ficar no centro, alguém vai lá e dá comida para ele. Sim. Quem dá comida sem abraçar essa pessoa e tentar tirá-la do vício, ela mantém ele no vício. Quando as pessoas viam eu andando com a guarda municipal, não é porque para a guarda estar lá para fazer uma abordagem agressiva, não é isso. Eu estava com o assistente social. A guarda municipal está caminhando junto para poder dar apoio pro assistente social, para trazer segurança para o assistente. Hoje agora, quando a gente aborda, tem para trabalhar na questão da assistência social no município, prefeito? Olha, é difícil te falar isso, porque tem um centro de acolhimento, tem... mas foi esse número que eu falei que às vezes é um número Não, mas baixo. isso tem que melhorar. Tanto é que eu já pedi para que chamasse mais 4 assistentes sociais do concurso. É porque senão não faz sentido. Não faz, eu concordo. A gente está defasado na prefeitura. E o maior problema é, nós estamos defasados e não temos orçamento para poder chamar gente. A gente está defasado na guarda municipal também. Eu estou com 300 guardas e a cidade precisa ter 400. O problema é que, como a gente tem contratos muito caros
e a prefeitura paga tudo muito caro, falta o recurso para poder investir no que é mais fundamental para o funcionamento de uma prefeitura, que é o servidor. Quando eu olho os assistentes sociais do CEPROSOM, eu me preocupo com eles, porque eu vejo que o que eles estão fazendo é muito acima do que o que eles poderiam fazer. Quando a gente monta uma operação para poder fazer abordagem de flanelinha, para fazer uma abordagem do morador de rua, a gente faz... A gente não, porque eu estou ali só para poder servir, mas eu estou falando deles, que eu fico olhando eles. Eles trabalham além do que eles podem, eles se esforçam além do que eles podem, porque eles também estão sentindo que está com falta de servidor na prefeitura. Isso não é só no CEPROSOM, isso é na saúde, isso é na educação, falta professor, falta merendeira, falta monitora. Só que como é que eu vou fazer isso com uma dívida de 400 milhões só para esse ano? Com uma previsão de despesa de negativo em 400 milhões. É muito difícil. 250. Não, eu sei, eu estou falando no total, é que nós já economizamos quase 170. Mas eu preciso adequar, até mesmo o Tribunal de Contas do Estado, ele me cobra de todo tipo de gasto que eu venha a fazer, ou investimento, eu preciso trazer uma previsão de onde esse recurso vai sair. Então, qual que é a minha intenção? A minha intenção é ter mais assistentes sociais. A minha intenção é ter mais guardas municipais. Mas eu preciso hoje encontrar a dotação orçamentária para que eu possa fazer esse investimento. Hoje, o trabalho que eles fazem é um trabalho de heróis. Quando eu faço um trabalho junto com a guarda contra o pancadão, eu acompanho a guarda, eu vejo que a guarda municipal está defasada. Eu fico ainda mais triste por eles e me sinto mais responsabilizado porque nós tiramos a DAC deles, que tem que voltar a DAC, que é a hora extra que o guarda recebe. Só que se eu deixasse a DAC prevista, eu não ia ter o dinheiro para poder pagá-la. Então eu tive que tomar uma decisão, um remédio amargo, difícil, tanto que eu fiquei do lado deles para dizer o seguinte, estou com vocês aqui andando à noite, e explicando para vocês, eu entendo o que vocês estão passando. Eu não sinto, quem sente são vocês, mas eu estou aqui para dizer que eu entendo. E o CEPROSOM, mesmo com efetivo menor, mesmo com falta de assistente social, o que eu tenho visto é um trabalho único por parte deles. Eu sinto que a quantidade de moradores de rua diminuiu. Eu tenho um trabalho feito junto ao CEPROSOM para que a gente possa terceirizar o trabalho para um centro de acolhimento do morador de rua, porque eu quero, aquele que é de Limeira, eu quero que ele seja tratado, eu quero salvar ele do vício, mas ele também tem que querer sair do vício. E também, por outro lado, então um lado é a terceirização do centro de acolhimento para que a gente possa trabalhar. E do outro lado, nós estamos em comunicação com os órgãos do judiciário para ouvir a opinião deles, ouvir a opinião dos vereadores, para que a gente possa criar uma frente de trabalho onde a prefeitura contrata aquele homem de rua, morador de rua, que está em vulnerabilidade social, que quer sair do vício. Se ele quer sair do vício, eu vou ser a primeira pessoa a estender o braço para ele. Prefeito, só para a gente finalizar, mais duas questões bem rápidas. A primeira delas, hoje a gente observa que o município tem muito imóvel e às vezes imóvel abandonado. Sim. É complexo falar isso, mas é a realidade. O município tem imóvel hoje que contribui para que moradores de rua acabem utilizando. Em contrapartida, se paga muito aluguel. Não seria, talvez, uma das alternativas começar a usar o imóvel que é da prefeitura e deixar de pagar o aluguel? Este é o primeiro ponto. E já para encerrar, e a Microsoft? Vem ou não vem, prefeito? Aluguel de imóveis, nós estamos revendo alguns contratos. Sua colocação está perfeita, Lucas. Nós temos que reocupar os prédios públicos, salvo alguma exceção. Por exemplo, quando envolve saúde, não há como você pegar um prédio como, por exemplo, a Máquina São Paulo, Barão de Cascalho, o imóvel que nós temos na Barão de Cascalho, para poder colocar para fazer um trabalho que envolve saúde, seja saúde da pessoa ou saúde do animal. Tem que ser um prédio adequado para a saúde. Agora, quando é um caso como, por exemplo, CEPROSOM, alguma escola, serviços que a prefeitura oferece, não há razão para se pagar aluguel, sendo que nós temos prédios públicos disponíveis. Então, nós já estamos fazendo esta análise, ainda neste primeiro semestre isso será resolvido. Segundo caso, Microsoft, nós estamos aguardando a posição da própria Microsoft, nós não tivemos nenhum tipo de tratativa com eles recente e como eu disse para vocês, existe um processo aqui dentro de análise dos documentos que nós não temos todos em mãos, não sabemos opinar ainda sobre isso. Existe uma tratativa junto ao Invest São Paulo
e nós estamos aguardando o posicionamento deles. A cidade está disposta a recebê-los, nós estamos esperançosos que dê certo, mas entendemos que algo aconteceu no ano passado que deixou a situação um pouco na nuvem. Então nós estamos esperando o Invest São Paulo intervir no assunto para que a gente possa retomar esse assunto, para que a gente possa retomar essa negociação. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Conversamos, igualmente, Deus abençoe e te dê muita sabedoria. Conversamos com o prefeito municipal da cidade de Limeira, Murilo Félix. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para comentar e interagir. As imagens são de William Henrique, a reportagem de Lucas Claro, sempre de olho no que acontece em Limeira, para o Rápido no Ar.